Jesus a quem Paulo prega. Só que o demônio vai olhar para eles, eu imagino com um olhar 44. Vai olhar para eles assim e vai dizer: eu conheço Jesus. Eu sei que esse nome tem autoridade. Até porque os demônios tremem e estremecem ao ouvir o nome de Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Mas uma pergunta eu vos faço: quem são vocês? Eu não conheço vocês. Essa pergunta nos dá a entender que um crente cheio do Espírito Santo, até no inferno, ele se torna conhecido. A deficiência que eles tinham era: não produziram nada a respeito ou para Cristo, não tinham unção. E realmente eu reafirmo, toda autoridade está sobre o nome de Jesus. Mas quem carrega este nome precisa ter autoridade também. Quem usufrui do poder deste nome também precisa ter autoridade concedida por este nome. Aqueles homens estavam invocando Jesus sem ser morada do próprio Cristo. Esse é o problema de uma geração de vergonha. Só que eu queria chamar a atenção de vocês, porque ao longo de toda a história da humanidade, em meio a gerações corrompidas, Deus sempre levanta uma pessoa ou um povo para promover avivamento em todo o contexto de vergonha, em todo o contexto de desonra, em todo o contexto de humilhação. Começando pelo princípio, na Bíblia Sagrada, Deus se utiliza das gerações ou da geração dos patriarcas para promover avivamento. Quem não conhece aqui a história de um patriarca chamado Noé. O pecado já havia se instalado de maneira exorbitante na terra, a ponto de Deus olhar para o homem e dizer: não quero mais, quero destruir toda esta criação. Só que ele encontra um único homem justo nessa terra, Noé. Ordenou a Noé que se construísse uma arca para salvar assim toda a sua família. Como também o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua epístola geral, ele denomina Noé como pregoeiro da justiça de Deus numa humanidade pecadora. O que falar também do patriarca Abraão, o nosso pai na fé. Quando Deus o chama, lhe faz promessas. No capítulo 12 de Gênesis ele diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti, através da tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Deus se utilizara da semente de Abraão para promover um avivamento no âmbito familiar. Esta semente, todos sabem que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo se passa, Deus agora se utiliza da geração dos juízes para promover avivamento. Quem não conhece, aqui a história do juiz Gideão, com apenas 300 homens, derrotou todo o exército de Midian, sem precisar de combate corpo a corpo ou morte a fio de espada. Quem não conhece também a história do juiz Sansão, que em sua morte matou mais homens do que em seu próprio tempo de vida. O tempo se passa, Deus agora se utiliza da geração dos profetas para promover avivamento. Reconheço e afirmo que durante toda a história de Israel existiram diversos profetas, mas 3 nomes se destacam: Isaías, Jeremias e Ezequiel, que juntos foram levantados por Deus para confrontar o pecado da esposa rebelde chamada Israel, como também proclamar, profetizar acerca do reavivamento da nação. O texto que nos comprova isso é Ezequiel 37, todos sabem, ele está diante de um grande vale que possui ossos sequíssimos, representando toda a nação de Israel. Ele está no meio daquele grande vale. Deus ordena que ele profetizasse vida em meio a ossos sequíssimos. Ele profetiza vida, cada osso se junta ao seu osso, carne sobre os ossos, nervos sobre a carne, pele sobre nervos e carnes, e assim se forma um grande exército. Essa profecia se cumpre, se eu não me engano, no ano de 1947, quando um brasileiro assinou a volta dos judeus à nação de Israel, onde eles voltaram a ser uma grande nação. Ou seja,
em meio ao caos, Deus levanta seus profetas e pode demorar o tempo que for, mas Deus assim cumpre as suas promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O tempo se passa. O último profeta antes do período interbíblico é Malaquias. Depois de Malaquias acontece um período chamado interbíblico, o silêncio profético de Deus, que durou 400 anos. Cumprindo-se os 400 anos, um anjo chamado Gabriel, ele desce e diz que Zacarias, a sua mulher, geraria um filho que seria João Batista, o precursor do Messias. Ele também desce numa pequena cidade chamada Nazaré e diz o seguinte: Maria, a virgem, gerará um filho, lhe porá o nome de Jesus, que será Senhor e Salvador de Israel. Jesus escolhe 12 homens incomuns. Jesus escolhe 12 homens extremamente simples. 12 homens extraordinariamente simples. Pescador, cobrador de impostos, publicanos, foram estes que Jesus escolheu. Jesus escolheu aquele que havia de o trair. Esta geração foi a responsável pela primeira grande onda de avivamento, que foi a dos apóstolos. Só que após o período apostólico, nós entramos na história. A história registra, após o período apostólico, outra grande onda de avivamento se deu, que são o período dos pais da igreja. Os pais da igreja estão divididos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são os pais apostólicos, pois eles tiveram relação direta com os 12, com a escola dos 12 que Jesus escolheu. Os nomes que se destacam foram Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. O segundo grupo são os pais apologistas, que foram aqueles que empenharam todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo perante a perseguição do Estado, dentre os quais estão Tertuliano, Justino o Mártir, Teófilo e Arístides. E o último grupo de pais da igreja são os pais polemistas, que não mediram esforços para defender a fé cristã das falsas doutrinas que estavam sendo surgidas dentro e fora da igreja, como por exemplo o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Então Deus se utiliza dos pais da igreja para promover este avivamento, para solidar a teologia cristã, para solidar a nossa fé. O tempo se passa. Deus agora, em meio aos anos, em meio a uma igreja que se tornou corrompida porque juntou-se com o Estado na época de Constantino, em meio a uma igreja que ficou corrompida, Deus sempre levanta as pessoas, ou se utiliza de pessoas, para promover avivamento. Foi aí que surgiu o período dos pré-reformadores. Os que mais se destacaram foram John Hus, John Wycliffe e Girolamo Savonarola. Dentre esses nomes se destaca o nome de Girolamo Savonarola, um monge italiano que se incomodou com a alta propagação de pornografia, como também de livros de bruxaria da sua cidade. Ele se incomoda e se isola num quarto a fim de orar e jejuar por 3 dias seguidos. Deus resolve responder à oração e o jejum de Savonarola. Ele sai do seu quarto. A cidade inteira começa a se incomodar com livros de pornografia, com livros de bruxaria. Começa um grande avivamento na Itália. É tanto que uma torre de 20 metros de altura, contendo livros que tinham esses assuntos, eles queimaram a fogo. Girolamo Savonarola causou tanto prejuízo para a cidade, que simplesmente o Papa mandou que ele fosse queimado vivo. Mas a história desse homem, ninguém pode queimar. Está vivo até os dias de hoje. Outro nome que se destaca é John Hus. E por incrível que pareça, o momento mais ilustre da vida desse homem foi no momento da sua morte. Ele foi acusado de ser herético, heresia. Ele foi ordenado para que fosse queimado vivo. Os soldados prepararam a fogueira.
Estava tudo pronto até que deram a oportunidade para ele dar a sua última declaração. E o momento mais importante da vida desse homem foi do momento da sua morte, porque as suas últimas palavras foi uma profecia. Ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, porque a palavra rãs significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar uma águia, e a história dessa águia ninguém vai poder queimar. 100 anos depois nasce Martinho Lutero, o grande reformador, que se incomodou com o pagamento de indulgências para a aquisição da salvação, até que, impulsionado pelo Espírito Santo, à luz de velas, no seu quarto da Alemanha, ele lê Romanos 1,17, que está escrito: porque a justiça de Deus se aplica de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele prega 95 teses na catedral da igreja, como também escreve os 5 solas da reforma protestante, que são sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura e sola deo gloria, que traduzidos são somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras e somente a Deus seja toda a glória. Após o período da reforma protestante, um grande avivamento se instaurou em toda a Europa. Só que novamente voltou a se esfriar o fervor espiritual. A Inglaterra estava um caos. De 1700 a 1785 a Inglaterra vivia uma apostasia geral. Até que Deus decide incendiar 2 jovens pregadores. Em meio ao caos, Deus levanta George Whitefield e um homem chamado John Wesley. O livro Heróis da Fé denomina ele como um tição tirado do fogo. A história registra este homem chamado John Wesley. A convicção e o desejo do seu coração era ganhar 100.000 almas para Cristo. As pessoas que conviviam com John Wesley afirmavam que ao sair do seu quarto de oração, o seu rosto brilhava assim como o rosto de um anjo. O seu ministério passou, mas ele conseguiu ganhar sozinho mais de 100.000 almas para o reino de Deus. Deus também decide visitar a Nova Inglaterra. Um nome se destaca: Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o pregador da oração. O homem orava por dia 8 horas, todos os dias. Lia a Bíblia 5 horas. E a gente, 30 minutos de oração, já diz que o joelho está doendo. Aquele pregador prega o seu sermão mais famoso: pecadores nas mãos de um Deus irado. Para este sermão, ele se isola a fim de orar e jejuar por 3 dias seguidos. Chega a oportunidade do culto, diversos pregadores estão na tribuna, mas um só se destaca: um pregador franzino, magrinho de tanto orar e jejuar. Mas as pessoas diziam que o rosto daquele pregador brilhava como o rosto de um anjo. As pessoas diziam que aquele pregador, enquanto pregava, ele flutuava na presença de Deus. E se tu diz que isso é loucura, me explica então por que Pedro andou sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, por que alguém não pode flutuar na presença do Todo-Poderoso? Ele prega o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele estava tão cansado pelo jejum, que ele se apoia no púlpito de madeira, coloca o sermão na cara e começa a ler o sermão. Ele não estava pregando com tanta eloquência, nem com o microfone na mão. Ele estava lendo o próprio sermão, mas a unção de Deus no ambiente foi tão poderosa que as pessoas em determinado momento gritaram: Edwards, pare de pregar, porque nós estamos
tendo visões de que nós estamos indo para o inferno nesse mesmo momento. E eu não sei se tu acredita nessa loucura de Jeová. Eu creio até o tutano dos meus ossos. E eu te afirmo com toda certeza que esta unção não ficou limitada aos avivalistas. Se você quiser e desejar, nessa noite tem unção de Deus para a sua vida. E se você quer sair daqui cheio de unção, levante a sua mão para o céu e dê um brado de glória a Deus aqui. O tempo se passa. Deus decide visitar um pequeno país da Europa chamado País de Gales. E Deus começa a visitar o País de Gales com um jovem de 13 anos de idade. Evan Roberts, 13 anos de idade, começa a orar pedindo avivamento. E a oração dele era: Deus, coloca Gales nas minhas mãos. Me entregue o País de Gales. Eu quero Gales para Cristo. Ele continua orando a mesma oração por 13 anos. E ainda tem gente que acha que Deus é entregador de fast food, que pede em 30 minutos tem que chegar. Aquele jovem ora 13 anos, com 26 anos. Deus decide responder à oração do jovem. E em um ano de avivamento no País de Gales, mais de 100 mil galeses reconheceram que só Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para arrebatar a igreja. E deixa eu abrir um parêntese aqui para você entender. Uma coisa que Deus quer te dizer: se Deus, há 2 séculos atrás, resolveu responder a oração de um jovem, o que é que impede Deus de ouvir a tua oração nessa noite? Enquanto o mundo clama por carne, prostituição, pornografia, a gente clama por avivamento. E o Deus do avivamento está nessa casa. Quem é que acredita nessa palavra? Que pode erguer a mão ao céu e dar um brado de glória a Deus. É só o clamor. O tempo se passa. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa casa. Deus decide agora visitar a maior potência mundial do mundo. Ele decide visitar os Estados Unidos da América. Sei que em outros anos Deus visitou os Estados Unidos de forma poderosa através de Charles Finney, o apóstolo dos avivamentos. Mas a América já se esfriara. E deixa eu te dizer uma coisa, entenda isso. Século 20, Estados Unidos da América, o que mais havia era segregação racial. Eles matavam negros, queimavam negros, crucificavam negros. Mas eu gosto tanto da graça, eu gosto tanto de Jesus, que Ele levanta improváveis para confundir um sistema corrupto. Novamente eu refirmo para toda a glória. Estados Unidos da América, século 20, o que mais havia era segregação racial. Mas por onde é que Deus começa o avivamento? Por um negro. Um negro de 2 metros de altura, cego de um olho, chamado William Seymour. A segregação racial era tão grande que ele sentiu o desejo de estudar teologia. Só que até dentro da sala teológica não deixaram ele estudar. Mas quem quer
não fica com mimimi ou com desculpa. Quem quer faz e está feito. Ele simplesmente pega a cadeira, coloca do lado de fora e diz: agora eu vou estudar. Ele se forma em teologia do lado de fora da sala de aula. Só que a doutrina que mais lhe chamou a atenção foi doutrina do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. O pregador, ou melhor, o professor naquele tempo era um avivalista muito conhecido. Ele ouviu a respeito da doutrina e do lado de fora da sala de aula ele começa a orar. E a oração dele era: Deus, me batiza com o Espírito Santo. Me reveste do poder que desceu em Atos 2. Eu quero ser cheio do teu poder. E você pensa que Jesus batizou William Seymour num culto tão lindo como esse? Você pensa que Jesus batizou William Seymour num congresso? Jesus batizou William Seymour do lado de fora da sala de aula. Era o professor falando e o Espírito Santo revestindo ele de poder. Eu queria que nessa noite você levantasse a sua mão ao céu aqui. Fica com ela levantada, porque eu tenho uma palavra de Deus aqui para a vida de alguém. Assim te diz o Senhor, tá? Dos lugares mais improváveis, das pessoas mais improváveis, é aquela que ninguém acredita mesmo, que ninguém deposita nenhum valor mesmo, que alguém está olhando e está dizendo: não vai dar em nada, é projeto falido. Assim te diz o Senhor, são aquelas que Deus vai levantar para mostrar que Ele não depende de nada e de ninguém. Ele escolhe quem quer, na hora que quer, do jeito e da maneira que Ele quer. E deixa eu te dizer uma coisa, eu estou sentindo Jesus aqui. Você é o improvável que Deus escolheu. Você é o improvável que Deus escolheu. Eu estou pregando, eu sei que eu estou pregando para gente aqui que não foi depositado muito valor nessa pessoa. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que já foi alvo de críticas de alguém. Não vai dar em nada, não vai ser nada, vai ser vergonha da família, vai dar problema para tudo e para todos. Depois de alguns meses vai se desviar, mas você vai mostrar para o inferno e para quem quer ouvir que o Deus que Ele chamou desde o ventre da sua mãe é o Deus que te dá força, 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 força. E nessa noite o céu está te dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já tinha te escolhido. E depois que fosse gerado, eu te santifiquei as nações e eu te entreguei por profeta. E eu te pergunto, tu estás enterrando e escondendo o dom que Deus te deu por quê? Eu te pergunto, por que tu deixaste esmurecer? Porque você colocou dentro da gaveta aquilo que Deus te entregou. Mas assim te diz o Senhor, como Paulo disse para Timóteo: eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que existe em ti. Porque sobre ti eu não coloquei o espírito do medo. Sobre ti eu não coloquei o espírito de temor. Sobre ti eu depositei espírito de poder, espírito de moderação, espírito de amor. E
E hoje o céu está te dizendo: eu estou liberando sobre a tua vida forças novas. Porque um sentimento bateu na porta do teu coração, chamado sentimento de desistência. E este sentimento queria se tornar raízes dentro da tua alma. Mas o céu se manifesta aqui. Há uma porta se abrindo aqui nessa casa. Ele está te dizendo: foi eu que te chamei. Eu te capacito para uma grande obra. Abra essa boca nessa noite para receber graça do Espírito Santo que está descendo aqui. Levanta essa tua mão para cima, por favor. Eu te convido por alguns segundos a você abrir essa boca, porque pelos próximos segundos uma unção diretamente do trono da graça começa a repousar sobre esta casa. Abra essa boca para receber renovo. Renovo. Recebe renovo da paz. Tem uma glória de Deus que está entrando sobre essa casa aqui. Sobre a minha. Receba no teu coração aí bálsamo do Espírito Santo. O Senhor libera sobre a tua vida forças novas. Deixa eu continuar. Deus continua operando nos Estados Unidos pelo ministério de outro jovem. O ministério deste jovem foi tão influente nos Estados Unidos. E é interessante como começou a sua história. Uma determinada escola cristã estava fazendo uma excursão em uma das casas que John Wesley morou. Era uma escola composta somente por jovens. Os jovens foram visitar uma casa. E na casa, o cômodo que mais chamou a atenção de todos os jovens foi o quarto de oração de John Wesley. Pois no seu quarto de oração existia um tapete, e no tapete existiam as marcas do joelho daquele homem. A excursão termina, os alunos voltam para o ônibus. Só que o professor sente falta de um aluno. E ele tem que voltar para casa para procurar o aluno. Ele procura em todos os cômodos, procura na cozinha, procura nos quartos das irmãs de John Wesley, só que não encontra. Só que do corredor o professor escuta uma oração. E a voz vinha do quarto onde John Wesley orava. O professor se aproxima no quarto. E ele se depara com uma cena que o encanta. Tinha um jovem dobrado os seus joelhos nas marcas de oração de John Wesley. Aquele jovem orava, soluçava e chorava de uma maneira exorbitante. E a oração dele era uma só. O professor chegou perto dele, colocou o seu ouvido perto da sua boca. E a oração daquele jovem era: faz de novo, Senhor.
Assim como nos dias de John Wesley, faz de novo, Senhor, que o mundo já viu depois de Jesus. O maior avivalista do século 21, Billy Graham, que sozinho ganhou mais de 2 milhões de almas para Deus. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado, se você tiver intimidade com ela. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu estou sentindo uma faísca de avivamento sendo gerada em corações aqui. Segure a mão dessa pessoa, feche os teus olhos. Eu quero que em alta voz você repita comigo. Diga: Deus, faz de novo. Foi fraco, diga: Deus, faz de novo. Diga mais uma vez, diga: Deus, na minha vida, faz de novo. E se você crê nessa oração que tem poder, levanta essa sua mão para cima, abre essa boca. Faíscas de avivamento estão sendo geradas. Segure as suas mãos lá em cima, segure, por favor. Segure o mais alto que você puder. Pedro, porque você tem tanta certeza disso? Porque enquanto o mundo, nesse exato momento, está conturbado, corrompendo os valores, Deus vai levantar uma geração cheia de poder. Pedro, como é que você tem tanta certeza? Deixa eu profetizar aqui, porque Ele vai fazer o que nem homem fez. Ele vai fazer o que a história nunca viu. Ele vai fazer o descrito em Joel. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Pedro, como eu posso ter certeza dessa promessa? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu a casa, encheu a casa, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E quem quer sair daqui nessa noite cheio do poder de Deus, abre essa boca para receber poder que vai descer sobre essa casa. Abre essa boca, receba poder agora, seja você vai ser o agente de Deus nessa terra. Vou repetir aqui: você vai ser o agente de Deus aqui nessa terra. Tem gente que precisa de você. E deixa eu te dizer uma coisa: tinha gente muito melhor do que você. Tinha gente muito mais capacitada do que você. Tinha gente que sabia pregar muito melhor do que você. Tinha gente que sabia cantar muito melhor do que você. Tinha gente que sabia liderar melhor do que você. Tinha gente que sabia trabalhar melhor do que você. Mas fazer o quê? Se lá do trono Ele olhou para você e disse: eu gostei dela, eu gostei dele.
As pessoas dizem que não serve para nada, mas serve para mim. Fazer o que se lá daquele ambiente deturpado que você vivia, Deus te arrancou daquele ambiente? Fazer o que se Jesus foi atrás de você lá naquela mesa de bar? Fazer o que se Deus foi atrás de você lá naquela festinha, você curtindo com os teus amigos e com as tuas amigas? Fazer o que se lá no colégio você vivia duas caras, fazendo tudo o que havia de errado? Fazer o que se Jesus foi atrás de você? Fazer o que se Ele te desviou das rotas que Satanás havia preparado? Eu estou sentindo uma unção de amparo aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma brisa suave aqui dentro dessa casa. E Deus está dizendo assim para alguém: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos, porque de um pequeno começo Deus vai tirar uma grande história. Davi começou como pastor de ovelhas, foi ungido a rei, mas você pensa que ele foi ungido a rei, ele foi diretamente para o trono? Ele foi ungido a rei, mas voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. E tem gente dizendo que Deus fez tanta promessa, mas parece que nada contribui, porque vê tudo e todos fazendo algo, e as promessas de Deus na sua vida ainda não se concretizaram. Mas Deus está te dizendo: deixa eu dar o tempo, para que eu te dê estrutura, para que você venha viver aquilo que eu já prometi ao teu respeito. Porque aprenda uma coisa, e eu encerro aqui nessa noite. Quando Deus lhe faz uma promessa, não é que Ele está no seu presente, vai no teu futuro, prepara e volta. Deus é atemporal, Ele não se encaixa no tempo. Quando Deus te faz uma promessa, é porque Ele está lá no teu futuro dizendo: eu já preparei tudo. Eu já preparei tudo, é só vir, minha filha. Eu já preparei tudo, é só vir, meu filho. E eu encerro aqui dizendo, e vou orar por você: já está tudo preparado. Já está tudo pronto, está tudo feito. E Deus te diz: eu estou te esperando lá.